Olá, seja muito bem-vindo a mais um devocional Conversas Íntimas com o Espírito Santo, dos nossos bispos JB e Dice Carvalho. Eu sou Tiago Yeshua e te convido a vir em mais uma jornada devocional junto comigo. Você sabia que os seus olhos podem te dar a capacidade de enxergar as coisas que você tanto tem buscado diante do Senhor? E hoje o tema do nosso devocional é: o seu próximo nível de autoridade será desbloqueado quando a sua concordância com o céu for mais real e tangível do que os problemas que o cercam. E nós vamos seguir baseado em Mateus 6:22, que diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E hoje eu quero te perguntar: como está a sua visão? Como estão as suas lentes? Sabe, algo que eu aprendi muito nessa casa da Comunidade das Nações e com o nosso bispo JB Carvalho é que nós não enxergamos o mundo como ele é. Nós não vemos as coisas como elas são. Nós vemos como nós somos. Existe algo chamado arranhão, algo chamado sujeira nas nossas lentes, que nós precisamos constantemente, diariamente, pedir para que o Espírito Santo limpe de nós. Nós precisamos ter as nossas lentes limpas para avançar. E eu quero falar um pouco mais disso com você agora. Existe uma história que o bispo conta no seu livro Metanoia sobre vidraças limpas. E essa história fala sobre duas vizinhas, e uma dessas vizinhas sempre reclamava para a outra: nossa, os seus vidros estão muito sujos, olha que sujeira, como é que você consegue conviver com isso? Como você consegue viver dessa forma? E ela reclamou tantas vezes, até o dia em que ela decidiu limpar a sua própria vidraça. E ela percebeu que, na verdade, a sujeira não estava na sua vizinha, mas estava diante dos seus próprios olhos. E quando ela limpou a sua vidraça, ela viu que tudo se tornou muito mais claro, nítido e limpo. E o que eu quero te contar com essa história e te dizer é que talvez esse seja um momento onde o Senhor está te convidando a limpar as suas lentes. Talvez durante a sua trajetória, durante a sua vida até aqui, pelos traumas, pelos medos, pela ansiedade, a sua lente tem sido danificada, suja, e o Senhor te convida hoje a permitir que Ele limpe tudo isso, porque Ele deseja que os seus olhos tenham toda a pureza, para que você possa ver as coisas e os desafios não com seus próprios olhos, mas com a ótica do reino de Deus. Sabe, hoje eu quero te convidar a subir um pouco mais alto, ir um pouco além. Mude a sua perspectiva, mude o seu ponto de vista e comece a ver as coisas conforme o Senhor vê. A Bíblia nos diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo, e é desse lugar que nós precisamos ter a perspectiva diante dos nossos desafios. Nós precisamos nos levantar diariamente sabendo que nós estamos nessa posição com Jesus, com o próprio Deus, e isso nos faz caminhar ousadamente, sabendo que nós não vemos as coisas com os nossos próprios olhos, mas a resposta do que nós precisamos está na consciência que precisamos ter de que nós estamos diante do Senhor na sala do trono. E esse é o meu convite para você. O céu está te impulsionando para a sua próxima fase, mas cabe a você permitir que o Senhor limpe as suas lentes. A lente limpa, ela significa abrir mão dos traumas, abrir mão do medo. O medo é a fé na coisa errada, é a fé depositada no lugar errado. Então, nesse momento, coloque a sua fé no lugar correto. Deposite a sua fé no coração daquele que te sustenta. Deposite a sua fé diante do trono do Senhor. Hoje você está recebendo a oportunidade de permitir que as suas lentes sejam limpas. Então confie no que o Pai está dizendo sobre você. Você não vê as adversidades como elas são. A partir desse momento, você vê as adversidades com os olhos do Senhor. E no Senhor você tem resposta e solução para todas as coisas. Então levante-se, tenha fé, tenha esperança e bom ânimo. Esse é o meu convite para você hoje. E será que nesse momento nós podemos orar juntos para que as nossas lentes sejam limpas diante do Senhor? Se você puder, feche os seus olhos e comece a ver o Senhor limpando a sua ótica, limpando a sua percepção, te levando a um novo ponto de vista, te levando a enxergar como Ele enxerga as coisas. Amém? Senhor, hoje eu oro para que o Senhor limpe as nossas lentes,
limpe as lentes do nosso coração, limpe a lente da nossa alma. Senhor, eu te agradeço porque durante todos os dias das nossas vidas o Senhor esteve com a gente. Eu te agradeço porque o Senhor é o nosso ajudador fiel, o Senhor é o nosso provedor, o Senhor é aquele que, mesmo em dias desafiadores, o Senhor não nos abandona. O Senhor permanece fiel apesar de todas as coisas. Senhor, eu te agradeço porque, nesse momento, os nossos olhos estão sendo limpos. E agora nós não vemos as coisas, os desafios, os problemas apenas com os nossos olhos naturais, mas nós elevamos a nossa visão, nós fitamos os nossos olhos no Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Nós nos levantamos hoje como aqueles que se comprometem a ver todas as coisas com a ótica da sala do trono. Nós aceitamos o seu convite de subir ainda mais alto, de ir a um lugar de intimidade onde nós vamos ver com os seus olhos e sentir com o seu coração. Que hoje o Senhor possa nos levantar com ousadia e coragem. E você que está me assistindo, que você se levante em poder e em glória do Senhor. Que os seus olhos, de fato, tenham passado por essa limpeza diante do Senhor e que a partir de hoje você veja as respostas que você tanto esperava com a ótica do próprio Pai. Se essa palavra falou com você hoje, eu te convido a deixar a sua curtida, deixe o seu testemunho em nossos comentários e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Deus te abençoe, que os seus olhos permaneçam limpos, abertos e que você possa ter as respostas que você tanto tem pedido ao Senhor. Até o próximo devocional.